Fala galera Nobway, eu estou aqui para falar com vocês sobre algo que viralizou e não teve quem segurasse. Até tentaram parar, mas viralizou. Antes de eu falar sobre o que está totalmente viralizado, eu quero, claro, lhe convidar para se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, curtir esse vídeo, compartilhar com amigos, porque é muito importante para que essa mensagem também chegue até essas pessoas. Bom, vamos falar sobre algo que viralizou e não teve quem segurasse. Pois bem, quando a gente fala sobre viralizar, a gente lembra logo sobre um vídeo, uma imagem, um meme, algo, um fato que aconteceu, que foi inevitável aquele acontecimento e ali foi então espalhado, principalmente aí nas redes sociais, hoje inclusive já atingindo até a grande mídia, e chega ao conhecimento de uma grande parcela da população, não só de um bairro, uma cidade, um estado ou um país, mas do mundo inteiro. Isso nós chamamos de viralizar. E normalmente, não só essa foto, não só essa notícia, mas tudo aquilo que aconteceu chega ao ouvido dessas pessoas e são diversos os motivos. Muitas vezes é algo singelo de uma criança, alguma coisa que aconteceu com um animal de estimação, muitas vezes um incidente, muitas vezes até um acidente, mas na sua grande maioria é alguma coisa muito cômica que faz com que aquele fato engraçado torne-se tão apreciado pelas pessoas que hoje gostam muito de ver isso. Claro, existem coisas sérias, existem coisas mais nerds que também são viralizadas, mas eu quero aqui falar sobre algo que viralizou e até tentaram impedir, mas não teve jeito. Sabe o que viralizou? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é diferente de qualquer outro viral que aconteceu por aí. Porque hoje, com a tecnologia, com a internet, com a interligação e a conexão das pessoas por meio da rede, essa rede que atinge todo mundo, um fato que acontece agora, ele rapidamente alcança milhares e milhares e milhares de pessoas, de modo que independente da distância de um país para o outro, independente da língua sendo estrangeira, todos podem ver em questão de segundos. Mas quando a gente fala da palavra de Deus, a gente não consegue transmitir por meio desse conceito da internet ou dessa globalização, das informações. Nós estamos falando desde um Antigo Testamento até um Novo Testamento que por muitas das suas vezes era noticiado verbalmente entre pessoas que falavam de algo que viram, que aconteceu. Então são fatos históricos que muitas vezes ficaram gravados em pergaminhos, em papéis, escritos em algum lugar. E isso daí foi levado não só de boca a boca, mas de coração a coração. Porque para transmitir alguma coisa que você não vai se esquecer, que não vai se perder com o tempo, é porque é algo muito fiel, forte, poderoso e verdadeiro. Por isso então que os judeus normalmente eles se baseiam no que os seus antepassados viveram. E como que eles sabem o que os antepassados viveram? Porque aquela notícia chegou até eles. E assim então eles conseguiram fazer com que a fé deles fosse suficiente para, entendendo o que aconteceu, eles viverem o dia de hoje. E assim depois os gentios, e aí entra todo mundo, todo aquele que viu, que creu, que conheceu a palavra de Deus, que ali recebeu muitas vezes uma cura, uma transformação, tudo é porque conseguiu encontrar a palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus é um best-seller, não há livro comparado com a Bíblia, com a palavra de Deus. A Bíblia nada mais é do que um formato da transmissão de uma palavra. Assim como a internet também é um meio de comunicação, a Bíblia é um livro escrito. Mas o seu conteúdo poderoso, ele tem caminhado de tempos em tempos e tentaram parar em algumas vezes essa conexão de mensagens, de fatos, de histórias, de acontecimentos. Um dos fatos mais marcantes da história que tentaram impedir foi com que Jesus Cristo continuasse o seu ministério. Porém, quando depois de morto ele ressuscitou, ali então se mostrou que maior do que qualquer outro assunto que viraliza nos dias de hoje,
Quem mais conseguiu atingir pessoas, ainda que sem ter toda a tecnologia de hoje, foi a palavra de Deus. E o interessante é que quando Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou, ele conseguiu então testificar a verdade do que ele falava, porque nenhum outro foi como ele. Então, tendo ressuscitado, ele fez com que também as pessoas recebessem uma carga viral de amor, de compaixão, de amor ao próximo. Então, quando Jesus Cristo chegava e curava um cego, aquela notícia viralizava. Quando Pedro tentava pescar e não conseguia, e Jesus Cristo disse assim, lança a rede, Pedro, mais uma vez. Ele lançou e pescou pesos e pesos de peixe, ali aquela notícia viralizou. Quantas vezes os apóstolos eram usados pelo próprio Espírito Santo e ali acontecia um milagre quando o mar se abriu com Moisés, quando Josué estendeu as mãos e profetizou para que o sol e a lua parassem. Enfim, são tantas histórias que viralizaram que hoje, aqui no ano de 2021, esse homem aqui que vos fala sabe dessas histórias porque elas viralizaram. E sabe de uma coisa? A notícia está viralizando cada vez mais. Porque agora, não mais por pergaminhos, mas agora por meio exatamente da internet, nós temos condições de fazer com que essa palavra ela se cumpra. Porque a palavra diz assim, passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá. Existem muitos assuntos que na hora do imediato da viralização todos ficam sabendo, mas dentre dias se perde o assunto. Existem fatos muito importantes, não só notícias ou vídeos cômicos, eles vão aparecer e na mesma velocidade desaparecerão. Agora, existe uma palavra que há séculos tem caminhado junto de uma humanidade inteira, fazendo com que a palavra de Deus alcance corações, transforme realidades e famílias. E essa palavra viralizou de uma forma que é impossível pará-la. Tentaram prender Paulo e Silas para que eles parassem de tentar viralizar aquela palavra, mas eles ali de imediato, ainda que acorrentados, tristes, dentro de uma cadeia, eles começaram a louvar a Deus, as cadeias quebraram e ali eles foram libertos. E o que aconteceu? A notícia viralizou. Pois é, entrega a sua vida para o Mestre, permita que você seja mais um dos portadores dessa carga viral que está viralizando e jamais desaparecerá. Faça parte dessa história. Conte para todas as pessoas do amor de Cristo, o amor que cura, o amor verdadeiro, porque Deus é amor. Aquela cruz não foi por acaso, aquela cruz marcou a história, dividiu o calendário entre antes e depois. E viralizou. E ninguém vai segurar. E não há quem nos segure. Portanto, receba desse amor, receba dessa cura, receba desse perdão, porque essa notícia ainda vai muito longe. É isso aí, você viu, né? Viralizou e ninguém mais vai segurar. Vão passar muitas notícias por aí. Essa vai permanecer porque Ele é Deus e Ele não será detido de maneira alguma. Um abraço, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e faça parte da Nobway. Nobway é um ministério que Deus levantou para que viralize a palavra de Deus.